Antes da gente ir pro passo a passo, eu quero que você entenda primeiro como que é os moldes, porque eles estão em tamanho A4. Então eu quero que você entenda perfeitamente o molde da Shoulder Bag Bia antes da gente ir pro passo a passo. Então vem conferir comigo. A Shoulder Bag Bia são 4 páginas aqui de impressão. Essa daqui é a primeira página. Vocês vão ter aqui, ó, em todas as folhas, um cantinho de 2 por 2, 2 centímetros por 2 centímetros. Que ele é um quadrado para você vir aqui com a sua régua, ó, colocar aqui 2 por 2 e você vê que tá batendo a impressão. Então você vai conferir se imprimiu de forma correta a folha. Ah, Bia, a minha impressora não tá imprimindo. O que pode ser? Dá uma olhada lá nas configurações de impressão se tá imprimindo tamanho real, tá? Essa parte aqui, ela é tanto para a parte da frente quanto para a parte de trás. No passo a passo eu vou demonstrar o molde, então vocês vão tirar as suas dúvidas de como usá-lo. Mas aqui você já pode adiantar recortando exatamente em cima do risco aqui, ó. Deixando a parte preta apenas aparente, ó. E essas marcações aqui, ó, são só as marcações centrais para te facilitar depois na hora de montagem da bolsa, né? Você ter uma referência de centro aqui. Essa daqui é a parte do zíper. A minha sugestão de zíper é que ele seja centralizado. Esse molde aqui, ele tem 10 centímetros, que é a medida que a gente vai trabalhar. Você pode aumentar essa parte aqui. Você pode fazer com 11 centímetros, com 12. Se você quiser mais fininha, você pode fazer com 6, por exemplo. E aí, sempre na medida, na metade, você divide para colocar o zíper. Bia, posso aumentar para 15? Eu não acho legal para essa peça. Eu manteria o 10 centímetros aqui, tá? Mas se você quiser aumentar ou diminuir, é legal você saber que consegue. O que você não vai fazer é mexer nessa medida aqui, ó. Essa medida vai ter que continuar a mesma para que a gente tenha uma posição legal para alça. E aí essa marcação aqui vai te lembrar que você vai cortar essa medida aqui do material e aí no meio você vai cortar para aplicar o zíper. A parte do fole de baixo, ela tá em 2 partes. Então você vai recortar essa daqui exatamente aqui no risco e essa daqui você vai recortar também aqui e vai colar a parte A aqui em cima. Então eu vou recortar e aí eu volto para demonstrar para vocês com detalhes essa parte. Recortamos as 2 partes e aí essa faixinha verde aqui, você vai passar cola, colocar uma fita e você vai colar a parte A por cima, tá? E aí dessa forma a gente vai ter o fundo, o fole do fundo completo. E aí o passo a passo, obviamente, vocês vão encontrar daqui a pouquinho. E aí vai ter detalhe de como usar todas essas partes. O molde está aqui disponível para você fazer a impressão. Se você quiser fazer a impressão num material mais durinho, mais resistente do que a folha comum, ele fica mais fácil para você fazer os riscos. Então isso facilita também na hora de fazer as marcações para cortar. Eu vou fazer cada parte com vocês de uma vez. Primeiro essa, depois essa, depois essa. Depois que você assistiu tudo, aprendeu, eu sugiro que você primeiro corte o material de tudo que você vai precisar, para quando você sentar na máquina, você apenas costurar, não ter que ficar levantando e fazendo várias vezes, tá? Então a gente vai começar pela parte da frente e de trás, os espelhos. A gente vai fazer os dois ao mesmo tempo, tá? Nós vamos começar aqui com a nossa parte da frente e das costas, que é o espelho, né? E aí vai ter essa marcação aqui, zíper aqui. Essa marcação a gente vai usar 2 vezes. Para a parte de trás, a gente vai precisar cortar aqui, ó, dessa marcação para baixo, que vai ser o bolsinho interno, então a gente corta uma vez no plástico. A largura eu gosto de cortar um pouco maior também, só que eu queria aproveitar o pedacinho que eu tinha ali, então acabou ficando bem retinho. E aí a gente vai cortar aqui, ó, um pouco maior também no nosso material emborrachado, tá? Eu corto sempre um pouquinho maior. E eu vou cortar também um pedacinho do viés Boneon pra fazer um detalhezinho aqui, ó, um acabamento aqui em cima.
Pode ser rosa, eu quis botar Tiffany porque eu vou usar o zíper dessa cor também, então acho que vai ficar um acabamento legal, é um detalhe a mais pra minha peça. Essa é a parte das costas, tá? A parte da frente é a parte do zíper. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou cortar uma parte dessa daqui no plástico, um pouco maior, ó, como eu falei pra vocês, eu gosto de cortar um pouquinho maiorzinho, ó. Sobra pra lateral, pra cima, pra baixo. Então, no plástico cristal uma vez. Na telinha também a gente vai cortar uma vez, ó, maior. Eu vou precisar um pedaço de zíper, tô usando aqui o número 3, com sobrinha pra me facilitar colocar o cursor. E vou usar aqui um cursor. Nesse aqui eu escolhi esse flocado com confeitinhos dentro, que tem várias cores, que ele vai se destacar aqui no meu Tiffany e no meu pink. Então, vamos por parte. Aqui eu vou começar colocando o meu viés, passando uma costurinha, e aí eu vou fazer aqui a minha marcação, ó. Igual, retinho, vou deixar bem reto. E vou fazer a minha marcação para onde eu vou posicionar o meu bolsinho interno. Eu gosto de gravar nessa posição aqui, porque é a posição que vocês vão estar na máquina. Então, vocês conseguem ver como que eu pego o material para costurar, né? Vou começar então aqui com essa minha parte, com esse meu bolsinho, tá? Vou colocar o meu viés e vou passar uma costurinha. Aqui já estou com o meu calcadouro normal, tá? Tô usando tanto em cima quanto embaixo a linha de bordado. Tô deixando aqui a minha luz apagada, porque eu acho que vai ser melhor para vocês visualizarem eu costurando. Vou aproximar um pouquinho para vocês verem mais de perto. Lembra, né? Todo começo e final de costura dá um retrocesso para ficar bem preso o nosso material. Aqui a gente fez a marcação de onde a gente vai posicionar o nosso bolso, certo? Então, vou colocar ele aqui posicionado e vou fazer uma costurinha aqui só para prender ele no lugar que ele tem que ficar, nos dois lados. Agora eu vou vir com o meu molde. E aí eu vou posicionar aqui, ó, onde eu fiz a marcação. Vou deixar ele todo alinhado. E aí eu vou fazer um risco em toda a volta aqui do meu molde, para eu passar uma costura prendendo já esse bolsinho aqui nessa parte, para eu poder cortar o excesso e deixar essa parte exatamente no tamanho do meu molde. Em cima do risco do molde, eu vou passar uma costurinha bem devagar, exatamente em cima do risco onde eu risquei. E eu falei pra vocês que aqui eu queria aproveitar um pedacinho que eu tinha do plástico. E ele vai dar muito certinho aqui quando eu colocar ao vivo. Então, aqui eu não costurei, mas o ideal é a gente costurar quando ele passa, costurar aqui também. Aqui vocês vão conseguir ver com mais detalhes da costura nessa parte aqui. Aqui eu me perdi um pouquinho. Ó, agora eu vou cortar esse excesso bem pertinho da costura. E bem pertinho da minha linha de marcação, tá? Pra que eu tenha um molde mais retinho possível. Ó, vou cortar bem pertinho da costura que eu fiz, ó. Essa parte aqui, que é a de trás, por enquanto é isso. Agora a gente vai fazer a parte da frente. Nessa parte aqui, primeiro eu vou vir aqui com o meu molde. E eu vou fazer a marcação novamente, da onde vai ser o zíper. Vou vir aqui com a minha canetinha, vou marcar que vai ser aqui. E vai ser aqui. E aí aqui pode ser com a régua, com o cortador, pode ser com a tesoura. Nesse material aqui eu tenho linhas para me guiar. Senão você pode fazer a marcação com a régua para cortar, tá? Vou cortar aqui.
Esse material, ele é praticamente imperceptível avesso e direito, tá? Tem uma parte que ele é mais achatadinha que eu uso como avesso e onde tem mais detalhes eu uso como direito. Cortei aqui, então agora eu vou vir com o meu zíper, frente do zíper viradinho com a frente do meu material. Vou pra máquina com o mesmo calcador que eu tava usando antes. E passo a costurinha. Eu não uso o calcador de zíper aqui porque eu gosto de deixar um espacinho entre o dente do zíper e a bolsa, tá? Pra ele não ficar muito grudadinho no material. Agora eu viro e vai ficar essa folguinha aqui, tá? Vou rebater essa costura. Vou repetir aqui o processo no outro lado. Esse lado aqui. Colocar meu zíper frente com a frente. Já vou deixar retinho aqui e vou passar a costurinha. Eu abro novamente, né? Pra rebater aqui no meu zíper. Antes de eu colocar o meu cursor, eu vou vir e riscar agora o meu molde. Porque depois que eu colocar o cursor, vou mostrar aqui pra vocês. Eu coloco ele aqui, ele vai dar um volumezinho e aí é meio ruim de marcar o molde. Então, já vou marcar agora. Vou deixar aqui, ó, o meu molde alinhado na parte de baixo, ó. O meu risquinho eu vou colocar aqui. E o meu risquinho eu vou colocar aqui. Vou deixar bem retinho, aqui e aqui. E aí eu vou riscar o meu molde. Depois de riscado, eu não vou cortar, tá? Risquei aqui o meu molde, agora eu vou vir, vou colocar o cursor. Pra colocar o cursor, aquele jeitinho que a gente ama, né? Aqui é a minha frente, então eu coloco aqui, ó, da direita pra esquerda o cursor. Vou aproximar aqui pra mostrar com detalhes, porque a gente gosta de detalhes. Vou cortar os dentinhos do zíper aqui, ó, de um lado. E aí eu vou vir com o meu cursor, vou encaixar primeiro aqui, ó, no lado que não está cortado. Quando ele estiver ali reto com o lado cortado, eu encaixo, seguro aqui as duas pontinhas e puxo o meu cursor. Eu vejo se ficou bem retinho aqui, ó, se ficou perfeito, ficou, então não preciso repetir o processo. Agora eu vou vir, ó, com o meu plástico, neste momento, vou posicionar essa parte aqui sobre o meu plástico. E vou passar uma costurinha aqui em cima da onde eu risquei o meu molde. Nessa hora, eu gosto de prender, porque eu não quero que deslize os meus dois materiais, né? Como eles são plástico, eu vou deixar eles bem presinhos aqui, pra me facilitar na costura e ficar reto no final, né? Então, vou vir e passar a costurinha. Nas partes arredondadas, a gente não precisa pressa para que o nossa bolsa fique com um canto bonito, o nosso cantinho fique bem bonito, né? Então, não precisa de pressa neste momento e em nenhum momento, né? Você pode fazer bem com calma, depois quando você for fazendo mais peças, você vai pegando mais agilidade, né? Você vai sendo mais ágil e produz mais peças. Ó.
Costurei, tenho sobrinhas aqui, ó, de plástico para todos os lados. Que era o que era pra ter acontecido aqui, só que eu quis economizar material, aí não sobrou. Mas aqui, ó, deu certinho. Então essa parte aqui, ó, é a nossa parte interna do bolso, ó. Temos uma bolsinha com uma divisória plástica aqui pro lado de dentro. Vou cortar o excesso também, ó, bem pertinho da minha costura. Menos de meio centímetro, eu deixo uma margem bem pequenininha, o mínimo que eu consigo, sem cortar a costura, né? Temos aqui a parte da frente da nossa bolsa e a parte de trás. Bia, eu gostei muito desse bolsinho aqui, eu posso fazer ele na frente e atrás? Pode. Bia, eu não quero fazer com zíper na frente, eu posso fazer dessas duas formas, tanto na frente quanto atrás? Pode. Aqui é com você. Então, se você quiser, gostou mais desse modelo aqui, quer fazer os dois, tanto a frente quanto o verso assim, pode fazer. Gostou dessa parte com zíper? Quer fazer a parte da frente e de trás com zíper? Beleza, pode fazer também, tá, gente? Aqui as duas sugestões para vocês usarem a criatividade, vocês podem fazer alterações aí, tá? Aqui eu tenho essas duas opções para vocês. Agora a gente vai para a parte do vivo, que é a parte que a gente mais gosta. Vamos aplicar aqui o vivo. Independente do vivo que você escolher, a forma de aplicar vai ser a mesma, tá? Eu vou escolher aqui o vivo plástico, que ele é exatamente da cor do meu zíper e vai ficar lindão aqui nessa peça. Essa parte inicial, a gente vai começar a aplicar com esse calcador, que é o de zíper, tá? Esse fininho. As duas partes a gente vai fazer da mesma forma, então eu vou gravar uma com vocês e aí vocês vão repetir o processo na outra, que vai ser exatamente igual, tá? Vou marcar aqui o meio da minha peça, então eu posso vir aqui com o meu molde. Até é importante já ir marcando o meio em tudo, porque a gente usa muito esses meios para conseguir fazer as coisas mais certinhas, né? Então vou vir aqui, vou marcar o meio. E vou marcar o meio aqui embaixo também. Eu prefiro fazer uma marcação pequenininha com a caneta do que da Pix, tá? Eu cortei aqui o meu material 3 fileirinhas, que tá dando 2 centímetros. É uma tirinha de 2 centímetros, pode até ser 3 centímetros, tá? Vou começar colocando ela centralizada aqui onde eu marquei o meio, com a parte do avesso viradinho pra cima. Vou passar uma costura, só pra prender, sem muito truque. E eu aqui cortei bem grande, porque eu vou usando em várias, mas não precisa ser tão grande, tá? Pode ser uma tirinha aqui de uns 3 dedinhos, já tá bom. E aí eu vou pegar o meu vivo. Eu vou me certificar que o meu vivo, ele tá bem retinho, tá? E vou colocar na metade dessa minha tirinha aqui. Aqui tá a minha tirinha, grudei ela e vou vir com o meu vivo e vou grudar aqui. Ela vai continuar aqui, tá? E vou começar a minha costura. O meu vivo, ele tá alinhado com o meu material, tá? Bem alinhadinho. Vou colocar bem próximo para que vocês peguem muito os detalhes. Ele tá aqui alinhado, tá retinho. Vou começar a costurar. Aqui nessa parte arredondada tem gente que dá pix no vivo, que é dar vários picotezinhos para facilitar o arredondado. Eu particularmente não gosto, eu prefiro fazer com ele inteirinho. Então como que eu faço? Eu vou ensinar da minha forma para vocês, né? Eu vou usando aqui todos os meus dedos, todos os dedos, e vou segurando o meu vivo. Então, ó, posicionei aqui, ajeitando, né, na voltinha, ó. Tô ajeitando bem na voltinha. E tô usando aqui todos os meus dedos para segurar. A voltinha ficou legal? Segurei? Bem legal? Agora eu vou usar essa minha outra mão e não vou deixar que ele vá para dentro da minha peça. Vou segurar para que ele fique exatamente nessa posição que eu deixei. E com essa mão, com os meus outros dedos, eu vou girando a peça. E esse aqui, segurando, ela também ajuda a girar. Então, elas vão tudo trabalhando junto, ó.
A hora que eu vejo que ele tá querendo sair um pouquinho, querendo deslizar, eu pego essa mão e empurro ele pra fora para que ele não saia do lugar. Ah, é um pouquinho trabalhoso? É, mas é o cantinho, gente. É rapidinho, passa rápido. Ó, tô segurando e aí eu tô ajeitando aqui ele aos poucos. O vivo é isso, ó. Vou tirar um pouco do zoom para mostrar o resto da minha mão. Eu vou segurando aos pouquinhos, ajeitando aos pouquinhos. Ah, Bia, mas eu poderia prender com o clips e fazer tudo de uma vez só? Não, porque ele vai deslizando. Então, vai fazendo assim aos pouquinhos mesmo, ó. Bem devagar e sem pressa. Bia, por que que eu já não uso o calcador próprio para vivo aqui? Porque ele vai costurar exatamente aqui, né? Num lugar. E depois, quando a gente vai fazer o acabamento, a gente vai costurar em cima de novo. No sintético, se a gente ficar costurando em cima, muitas vezes ele vai rasgar. Então, a gente não quer isso. Essa primeira costura é só para fixar ele na peça. Então, eu não preciso que ela seja ali exatamente pertinho da calhinha, do caninho, né? Depois, vocês vão entendendo mais pra frente do passo a passo. Mas, então, essa costura, ela é só uma costura para prender, para fixar as duas partes. E a costura final, para deixar o vivo bem bonito, vai ser feita com essa parte aqui. Mas é importante que desde aqui desse momento esteja assim com a costura bem bonita e que ele esteja bem alinhado, né, para que fique bem bonito no final, quando a gente chegar no final. Ó, vou dar mais um zoom aqui para vocês verem. Não tô já na curva do canto, mas tô quase chegando. Então esse é o momento de eu já ir ajeitando o vivo. Gente, detalhe, faz sempre a parada da agulha para baixo. Se a sua máquina não dá para regular, a hora que você parou de costurar, põe a agulha manualmente para baixo para que você possa mexer aqui, ó, sem que saia do lugar e você perca o ponto, tá? Ó, lá vou eu de novo. Esse meu dedinho vai empurrando o vivo para fora e esses meus aqui vão segurando para que eu consiga ajeitar bem essa voltinha. Gente, olha só como ele já faz essa voltinha sem precisar da Pix. Então, eu prefiro dessa forma, tá? E é dessa forma que eu vou ensinar vocês, porque eu acho que é melhor. A forma de costurar não é lei e não é regra, tá? Você vai vendo o que você mais gosta, o jeito que mais funciona pra você. E aí, você vai fazendo. Novamente, ó, vou ajeitar esse cantinho. Vou jogar mais um pouquinho. Gente, eu ajeitei, ficou torto, volta de novo, ó. Ajeita de novo, volta. Não tem problema, tá? Vamos só cuidar para fazer bem legal, porque aqui não dá para ficar desmanchando, porque o material fica marcado e pode rasgar depois, tá? Então, vamos evitar costurar muitas vezes no mesmo lugar, pra gente não danificar o material. E aqui eu tô costurando mais na beiradinha, tá? Eu nem tô fazendo força pra costurar pra dentro, é mais na beiradinha mesmo. Vou até dar um zoom aqui pra vocês verem bem onde que eu tô costurando. Eu acho que daqui não vai dar. Deixa eu pegar o celular aqui pra gravar esse ângulo pra vocês. Aonde que eu tô passando, ó, passo a passo com riqueza de detalhes pra vocês. Tá vendo que tá bem na pontinha? É isso aí, tá? Costura bem na pontinha. Vou ajeitar aqui o canto de novo. Gente, vou mostrar uma coisa pra vocês. Eu tô trabalhando com ele em metro, né? E eu não cortei exatamente aqui o que eu vou precisar. Eu gosto de ir aplicando e corto exatamente aqui sem ter desperdício. Onde que tá o meu vivo pra eu costurar, ó? Eu puxei ele aqui e ele está atrás de mim, na cadeira atrás de mim. Então, ele vem aqui de trás, que é um ângulo bem bom pra ele vindo. Ele não tá no chão e ele não tá aqui pra trás, ocupando e me atrapalhando. Mais uma vez, vou ajeitar aqui o meu cantinho com os meus dedinhos. Vou usar, temos muitos dedinhos, graças a Deus, vamos usar eles. Depois que você vai pegando o jeito, vai ficando abusada, vai fazendo até com uma mão só. Eu já meio que faço com uma mão só. Mas é isso aí, ó. Ó, olha só. Chegamos aqui.
Agora a gente vai fazer um corte exatamente aqui, ó. Não corta menor pra não ficar feio isso aqui, tá, gente? Marca aqui, ó, onde você tem que cortar. Vou fazer até um risquinho aqui com isso aqui. Só pra eu saber bem onde que eu tenho que cortar. Vou vir com a minha tesoura, vou cortar bem retinho. Pra não ficar torto ali o encaixe, pra ficar bem legal mesmo. Ó, encaixei, ficou bonitão aqui, não ficou buraco, não ficou feio. Vou descer aqui, ó, a minha tirinha, né, do meu material. E vou costurar agora aqui no final, pegando ela também, ó. Costurei ela também. Pra não dar retrocesso, eu vou só passar a costura por cima da outra um pouquinho, pra eu não precisar dar retrocesso aqui. Cortei o fio, cortei aqui o excesso. Gente, olha que lindo que já tá ficando a minha bolsa, a minha shoulder bag Bia. E aqui, ó, como você pode ver, ela ainda não tá a costura bem retinha, bem pertinho aqui desse caninho. Ela está mais pra dentro, mas depois vai ficar bem grudadinha ali, quando a gente fizer com o calcador próprio para Vivo, que esse aqui é uma pré-aplicação do nosso Vivo. Agora eu vou fazer aqui nessa outra parte e vocês fazem aí na de vocês também, tá? Para vocês verem a diferença de firmeza do material. Olha isso aqui, super durinha. Olha que delícia que tá isso aqui. Super durinho, super firme. E essa aqui a gente não colocou ainda, ó, super molinha. E aqui já super firme. Eu vou colocar, mostro ela prontinha antes da gente ir pro próximo passo, tá? E já fica a dica pra vocês que não se desespera, porque quanto mais você pratica o Vivo, lembra a história do viés? Quanto mais a gente pratica, melhor fica o Vivo também. Quanto mais a gente pratica, melhor vai ficando o resultado. E a gente vai ficando com as peças cada vez mais lindas. Vocês lembram como estava molinho e olha como tá durinha, firminha essa peça aqui, gente. Já estamos com as duas partes aqui prontinhas. Então agora a gente vai para a próxima etapa. A parte do zíper, a gente cortou aqui do tamanho certinho do meu molde, né? Agora eu vou fazer aqui a marcação e vou cortar no meio, ou eu vou dobrar, né? Pra eu saber certinho onde é o meio, e vou cortar no meio. Vou precisar de um zíper um pouquinho maior, pra gente ter folga pra colocar o cursor, e vou precisar de 2 cursores. Eu gosto de colocar 2, se você quiser colocar um, pode ser também. Mas eu gosto de 2 e eu escolhi esse mulher aqui, bem lindo. E esse de flor também, que é maravilhoso. Todos da minha loja, vocês vão ter cupom de desconto, tá? Especial na Bia Felt Store. Eu voltei aqui pro meu calcador normal, de costura reta, e já tô aqui com as minhas partes separadas. Então, vou vir posicionar aqui o meu zíper frente com frente. Vou passar a costurinha. Agora, ó, vou virar aqui e vou rebater. Nessa parte aqui, ó, vocês estão vendo que a gente não tá fazendo acabamento com viés, não tá fazendo nada, porque o zíper, ele é bem bonito, ó. E esse material, ele não desfia, então não há necessidade de a gente fazer mais uma camada, outro material aqui, tá? Não há necessidade mesmo. Mas depois vocês vão ver que a gente vai fazer sim um acabamento com viés, que vai ser na parte do aqui depois. A gente vai ter que aí vai precisar por conta do zíper aqui, tá? Mas não se desesperem, porque não estamos fazendo aqui, porque realmente não há necessidade. Ó, juntei frente com frente aqui de novo.
porque realmente não há necessidade. Então, é um processo a menos que a gente passa, né? Acabei de jogar um cursor no chão. Vou rebater aqui minha costura. Vocês estão vendo que eu estou ainda com o mesmo calcador, né? Estou com o calcador de costura reta, normal. Cortar os dentinhos de um lado. Aí eu encaixo o cursor e depois repito no outro lado. Dentinhos. Gente, que lindo que ficou isso aqui. Preciso até tirar uma foto, porque tá muito lindo. Os cursores, eles têm uma película de proteção, e aí eu tiro só na hora que eu vou tirar a foto mesmo, pra deixar ele bem brilhoso. Senão ele fica com marca de digital, e assim fica melhor. Agora eu vou colocar aqui no outro lado. Ai, quase que eu cortei meu dedo. Gente, vocês viram que eu quase cortei meu dedo? Olha com a marca da tesoura. Gente, não façam isso em casa. Gente do céu, que doida. Ó, coloquei aqui os dois. Olha, gente, que lindo. Esse aqui no vídeo vocês não estão vendo, mas ele tem um brilho que ele é holográfico, furta-cor. Ele é maravilhoso. Eu ia tirar a película, mas deixa ali. Agora a gente vai pra fazer a alça e já fazer a colocação da alça aqui, tá? Vamos fazer a nossa alça. A gente vai precisar de uma alça. Vou usar essa daqui, que ela tem rosa, tem Tiffany, tá bem colorida. Eu cortei aqui 1,30 dela. Pode ser também 1,40, tá? Mais que isso, não há necessidade. Eu cortei uma tirinha de 6 centímetros. Aí a gente vai precisar da nossa meia argola e do nosso mosquitão. Eu vou começar com minha meia argola. Vou passar aqui no meio. Ó, vai ficar assim. E aí eu vou posicionar ela aqui, ó, em uma das laterais do meu zíper. Vou centralizar e vou passar uma costurinha. Vou costurar bem na pontinha. Vou dar um retrocesso no começo, um retrocesso no final. Não preciso dar muitos retrocessos. Prendi ela aqui, já vou cortar esse excesso do zíper. Posso vir aqui, ó, com o isqueiro, dar uma selada nisso aqui, pra não desfiar. Agora, pra gente fazer a outra alça, essa alça aqui, ela não tem avesso, tá? Tem, eu acho que tem. Então, eu vou vir aqui, ó, em uma das pontas da minha alça. Vou pegar aqui o meu regulador, vou passar ela pra lá e passar ela pra cá. Vou dobrar a pontinha, mais ou menos uns, o que tem aqui, 2 centímetros, e vou dobrar novamente. Acho que eu vou até deixar menos, deixar 1,5 centímetro, mais ou menos. E deixo assim. Aí o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costurinha. Mas se você quiser botar um rebite, passar a costurinha depois botar um rebite, você pode fazer, tá? Eu vou passar 2 costurinhas, uma aqui na ponta e outra bem aqui, ó, pra esconder essa pontinha que tem aqui, tá? Ó, eu vou dar preferência pra costurar com a parte que vai ser a parte
direita da minha peça pra cima, tá? Esse aqui vai ser o avesso, então eu vou deixar pra baixo. Vou posicionar, vou dar um retrocesso. Vou dar um retrocesso aqui no final. Se você achar difícil dar o retrocesso, porque essa é uma parte que tem que ficar bonita, você vem pra frente, aí você pega, ó, vira e anda pra frente novamente. Não gosto de dar retrocesso, vira novamente e vem pra frente. Aí assim você não tem que ficar dando retrocesso. Ó, agora eu dei o retrocesso pra finalizar. Aqui nessa parte eu corto esses excessos e eu venho aqui, ó, com a minha chama, né, o meu isqueirinho, e eu selo essas pontinhas pra não desfiar, tá? Pra não desfiar mesmo, pra ficar bem bonito. Agora eu vou passar aqui, ó, mais uma costurinha na parte aqui mais de cima. A minha linha tá arrebentando, não tá ficando legal. Deixa eu tentar dar mais uma costurada. Vou também selar aqui essas pontinhas pra não desfiar. Ó, eu costurei, essa costura ficou um pouco torta, mas não tem problema. Vou pegar aqui o avesso da minha alça, tá viradinho pra cima, vou ir até o final dela, com cuidado, porque eu não quero correr o risco da minha alça ficar torcida, né? Peguei aqui a pontinha, vou encaixar aqui, ó, na meia argola de baixo pra cima. Aí eu vou pegar aqui, ó, no outro lado. Vou colocar aqui de baixo pra cima, depois de cima pra baixo. E aqui está a minha alça. Vou me certificar novamente, né? Vou me certificar novamente que ela não tá virada, ela tá bem certinha. E aí eu vou vir aqui, ó, na outra ponta do meu zíper, centralizar e passar a costurinha também. A minha linha de baixo arrebentou e eu não vi. Costuramos essa parte aqui, então agora a gente vai dar sequência na finalização do nosso fole. Vou pegar aqui a minha parte do fole que tem o zíper, a parte que tá mais grossinha, que tem duas alças, né, duas partes de alça, vou começar por ela que ela tá mais grossa. Vou pegar aqui o meu fole, que é a parte de baixo, né, do meu fole. Vou ver qual que é a frente dele e vou posicionar aqui, ó. Aqui vou conferir também se tá batendo a minha largura do zíper com a minha largura do meu fole, tá? Se tiver dando diferença, só vir cortar o excesso, tá? Se você deixar uma margem muito grande aqui do pezinho pro dentinho, pode ser que tenha diferença, tá? Então, ó, juntei aqui, vou passar uma costurinha, retrocesso no começo e no final. E aí, nessa parte aqui, a gente vai colocar um viés de acabamento. Com essa costurinha feita, agora eu vou vir e vou pegar um pedacinho de viés boneon dessa largura aqui. Vou dobrar ele e vou passar uma costurinha. Aquele retrocesso no começo e no final pra garantir, pra garantir, né, que não vai soltar. Aqui eu posso costurar bem devagarzinho sobre a alça, né, pra gente não correr o risco de arrebentar a linha, quebrar a agulha. Selo aqui as minhas pontinhas. Eita! Ó, costurei aqui. E aí, agora eu vou abrir aqui, ó, e vou rebater essa costura. Eu não posso jogar a alça pra cá pra rebater, ó, em direção do zíper.
tá vendo? Eu tenho que jogar em direção ao fundo, ó. Aí vai ficar uma camada mais fina aqui pra eu rebater. Aqui, novamente, eu faço com cuidado. Vocês viram que na hora que eu queimei ali, eu queimei um pouco da bolsa, né? Mas não tem problema que depois eu vou colocar o viezinho de acabamento, então não tem problema. Agora a gente já tem o nosso fole quase pronto, porém a gente vai ter que medir. Sim, gente, a gente vai ter que medir, porque não posso dar uma medida específica para vocês, porque cada pessoa tem uma margem de costura, trabalha com uma margem de costura diferente. Às vezes dá algum imprevisto que tem que cortar um pouquinho. Então a gente vai fazer a medição para conferência sim. Como que a gente vai fazer? Aqui não precisa medir exatamente onde é o meio, porque não é definitivo, a gente vai ter que retirar depois. Então dessa forma aqui, ó, eu começo a envolver o fole. Sabe os nossos grampinhos que a gente viu lá no começo, na lista de materiais? Agora a gente vai usar e vamos distribuir esse fole aqui em toda a lateral, como se a gente fosse costurar, mas apenas distribuindo pra gente ver o quanto de medida que a gente vai precisar tirar. Aqui a gente não estica, tá? A gente só ajeita mesmo. Só vai ajeitando. Aqui, eu sinceramente, eu sugiro para vocês fazerem isso em toda peça que você for fazer. Ah, mas se eu fizer uma, eu já sei quanto é que vai dar nas outras. Sim, só que às vezes você troca o vivo, usa o espaguete, usa esse daqui, pode dar uma diferença de milímetros. Então, façam isso, é questão de 2, 3 minutinhos a mais, mas vai te dar um resultado certeiro. Ó, prendi tudo e prendi aqui, né? Quando encostar o material, uma ponta tá aqui e a minha outra ponta tá aqui. Encostou, eu vou vir aqui com o meu lápis, com a minha canetinha e vou fazer uma marcação. Essa costura, minha margem de costura é meio centímetro, então eu vou aumentar aqui 1 centímetro. Se você costura, por exemplo, com 1 centímetro, aumenta 2. Por quê? Porque aqui é onde eu vou costurar para eles ficarem juntos, né? Então, eu vou precisar ter uma sobrinha aqui, ó, para cada lado, na hora de eu costurar. Ter essa sobrinha ali, ó, para quando eu costurar, ter uma sobrinha. Consegue ver? Que vai dar bem certinho aqui com o meu. Eu vou aumentar 1 centímetro porque eu vou fazer essa costura com meio centímetro. Se você for fazer com mais, aí você aumenta conforme a sua margem de costura. É a margem de costura vezes 2, porque a gente tem que ter sobrinha tanto aqui quanto aqui. Agora eu vou soltar. Ó, o meu deu aqui no meio da marquinha da... Já vou cortar esse excesso. Agora eu vou vir, ó, vou juntar aqui frente com frente. Vou passar a costurinha. Eu voltei a acender a luz aqui da máquina porque já anoiteceu. E agora tá parecendo que tá ficando melhor. Ó, tô fazendo aqui minha costura de meio centímetro. Com cuidado em cima da alça. Eu não preciso dar retrocesso em cima da alça porque a gente fez essa costura. Agora a gente vai fazer a costura com viés de acabamento, que agora deu uma melhoradinha na claridade. Vou abrir aqui, ó, pra rebater essa costura. Agora vai ser um pouquinho mais difícil, mas ainda é tranquilo, tá? Você vai ter que puxar pra cá o material, começar a rebater, ó. Tenta deixar retinho. Vocês vão perceber que a partir de agora são outras unhas, porque já é outro dia, mas o nosso passo a passo parou exatamente onde a gente concluiu, que foi a costurinha aqui. Então agora a gente já tem o fole pronto
E já temos as duas partes, tanto a de trás quanto a da frente, pronta, que eu estou aqui, ó, apaixonada. E aí a gente pode partir para a montagem final da nossa peça. Agora nós vamos fazer a montagem final da nossa peça. Para isso a gente vai marcar os meios. Então a gente vai vir aqui, ó, nessas duas costuras, a gente vai alinhar. Vamos dobrar bem certinho aqui pra cima, pra gente marcar o meio. Nesse momento não dá pique, tá? Dê preferência pra fazer uma marcação com a caneta, com lápis. Vou fazer aqui uma marcaçãozinha. Risquei mais o meu dedo do que o meu material? Sim. E agora a gente vai fazer a marcação aqui no outro lado também, ó. Já vamos aproveitar, juntar bem certinho e fazer a marcação. Vamos também fazer a marcação na parte de baixo. Então, a gente vai deixar bem alinhado também aqui, ó. E marcar aqui a parte de baixo. E aqui no outro lado, mesma coisa. E aí, eu vou marcar o meio na minha parte também principal e da frente. A gente tem aqui no molde, né? Tem as referências de meio aqui para você se orientar na marcação. Então, você pode posicionar e marcar. Inclusive, o meu já tá marcadinho aqui, ó. Que eu já havia marcado antes. Tá marcadinho aqui e tá marcadinho aqui. Então, eu já sei. Agora, a gente vai fazer a distribuição do fole aqui. Vou pegar, então, aqui a minha parte da frente. Vou pegar a minha marcação do meio e aí vai ser assim, ó, a frente do meu material com a frente do meu material, tá? Então, a gente vai juntar aqui os dois meios. A marcação que a gente fez, vamos deixar bem alinhado. E agora, a gente vai usar os nossos grampinhos. Então, vou prender já um grampinho aqui. Vou jogar a minha alça aqui, ó, toda pra dentro. Ela vai ter que ficar aqui dentro, ó, enquanto a gente estiver trabalhando. E a minha marcação de baixo, eu já vou alinhar com a minha marcação central aqui também. Então, ó, tá aqui o meu risquinho, já vou deixar aqui junto com o meu risquinho de baixo. Fiz isso, agora eu só vou distribuir aqui nas laterais. É mais favorável que fique bem apertadinho do que com sobra, tá? Com sobra eu acho feio que ficam as pregas. Então, eu prefiro que fique mais ajustado, mais firmezinho do que com sobra. Por isso que é importante que a gente meça bem, para que fique bem legal aqui e não fique sobrando. Não tenha medo de prender, prende bastante. Quanto mais você prender aqui, ó, melhor para depois a hora que a gente estiver costurando, tá? Não precisa economizar nos grampinhos. Ficou assim, ó, bem preso. E agora a gente vai fazer primeiro essa parte, para depois a gente vai fazer a outra, tá? Então, esquece aqui a outra parte e vamos fazer essa daqui. Nesse momento, você certifica também, ó, se ficou bem certinho essas duas laterais aqui, ó, as costuras, se ficou proporcional aqui com o zíper, né? Pra ter certeza que ficou bem centralizado. Agora sim, a gente vai pra máquina e vamos colocar o nosso pé calcador aqui pra vivo e a gente já vai costurar com ele. Vou começar aqui trocando o meu calcador. Dependendo do projeto que a gente tá fazendo, tem jeitos melhores de costurar, né? Essa bolsa aqui ficaria mais fácil se eu costurasse pra vocês mostrando ela assim. Mas o melhor jeito de costurar ela é assim, ó. Com a parte do espelho virado pra máquina. E aí, desse ângulo aqui da câmera, vocês não vão conseguir ver muito bem. Ó, o meu vivo, ele já tá encaixado aqui, ó, dentro dessa voltinha do meu pé calcador. Então, eu vou começar a costurar. Agora, eu vou trocar a posição da câmera para que vocês tenham uma visão melhor do que tá acontecendo aqui. Ó, agora vocês estão tendo a visão do outro lado da máquina. Vocês estavam vendo a peça toda, agora vocês estão vendo só aqui na parte do calcador. Então, o meu calcador, ele já tá bem encaixado aqui, ó, em cima do meu vivo. O meu vivo tá encaixado dentro da calhinha aqui do calcador.
e eu vou começar a costurar. Aqui eu não preciso pressa, tá? Eu posso ir com calma. E agora, no começo da costura, eu nem preciso dar o retrocesso, porque essa parte aqui tá mais grossa, né? Então, não precisa a gente dar muito retrocesso aqui agora, tá? A gente só começa a costurar. Aqui a gente vai removendo os grampinhos quando a gente tá bem perto dele, tá? Não remove antes pro material não sair do lugar. E aí a gente vai segurando, né? Se certificando que tá tudo ok. Eu gosto de colocar a minha mão por dentro, ela tá aqui, ó, dentro da bolsa, minha mão tá aqui, ó, segurando o material. E aí nesse momento a gente pode usar assim, ó, uma ferramenta para auxiliar a segurar o material, né? Aqui eu vou fazendo a curvinha para auxiliar o calcador, então eu vou indo bem devagarinho, ó. O calcador mesmo vai puxando e a gente só vai segurando para não, né, acontecer de sair do lugar. Então a gente vai mais segurando e guiando, porque o calcador mesmo, a máquina mesmo vai puxando, ó. A gente vai bem devagarinho, sem pressa, ó. O vídeo não tá acelerado para que vocês possam conferir. Tô fazendo com a agulha que eu falei pra vocês, a agulha 14, aqui em cima do zíper a gente vai com bastante cuidado, bem devagar, sem pressa, para não acontecer de quebrar a agulha. Então vai bem devagarinho, a máquina mesmo tá puxando, ó. A voltinha eu tô auxiliando aqui a fazer. Vou sempre me certificando também que o meu material, ó, tá aqui retinho com esse daqui, tanto do meu fole quanto do meu principal. E ó, vou devagarinho, sem pressa, vou tirando devagarinho. Quando vai se aproximando eu vou tirando os grampinhos. E vou fazendo a volta aqui sem pressa. Agora aqui, ó, que acabou, eu dou um retrocesso bem suave, tá? E agora, nesse momento, a gente vai ver se a nossa costurinha aqui, ó, ficou bem perfeita. Eu vou mudar o ângulo aqui pra gente ter mais espaço. Ficou maravilhosa, né, gente? Olha só, esse tecido, que lindo que ficou. E aí agora a gente vai voltar, né, do jeito que tem que ser, porque a gente não fez acabamento, a gente só fez a costura prendendo o vivo, né, prendendo as duas partes. Então agora a gente vai fazer uma costurinha de acabamento. E aí a gente só vem com a chama, ele já sela as pontinhas. Então, tô aqui na parte de cima, ó. Vou dobrar. E aí eu vou encaixar aqui na máquina do mesmo jeito que a gente costurou o vivo, na mesma posição. Gente, eu troquei o ângulo aqui da câmera e eu simplesmente não dei o play. Quando eu tava costurando esse lado aqui pra vocês verem o ângulo melhor. Mas é esse ângulo aqui. Vou gravar a aplicação do viés do outro lado e aí vocês podem conferir só a aplicação do viés, tá? Agora eu vou dar aqui pra finalizar um retrocesso. E aí, já estamos com o viezinho aplicado nesse lado aqui. Ó, o viés aplicado fica assim. Ele dá acabamento. Aí, a gente começou e finalizou aqui, ó.
na parte superior, que é a parte que fica mais escondidinha dentro da bolsa, né? E aí ele fica assim, ó, costurado. Opte sempre por costurar a linha da mesma cor do viés, que aí ela vai ficar mais discretinha, caso não fique bem retinha, aí não fica tão perceptível, né? Agora aqui eu já vou dar uma limpada, tirar todos os fiapinhos que tiver que tirar, selar os fios com a minha chama, porque esse fio que a gente costura, que eu tô costurando, é a linha de bordado, então a gente pode selar ela com a chama. Agora, vou jogar aqui, ó, toda a minha alcinha pra dentro, com os meios aqui marcados. Eu vou vir com o meu outro espelho, que é a parte de trás. Vou alinhar tudo, as marcações que eu fiz, né, de centro, de fundo. Vou prender com os meus grampinhos. E aí eu vou voltar aqui com o meu calcador de vivo pra gente prender pra gente fazer aquela costurinha com o calcador de vivo, tá? E agora vamos começar a nossa costura. A gente também segura ela nessa posição aqui em pezinha pra facilitar. Vou encaixar aqui o meu... Aqui vai ser um pouquinho mais difícil porque ela está mais grossa, como eu falei pra vocês. Vou encaixar aqui e aí com bastante calma, com cuidado, quando... Tirando os grampinhos, né, quando eles estão bem próximos. E fazendo a nossa costura. Novamente, eu não dou o retrocesso aqui, onde eu já sei que tá mais grossinho. Eu dou retrocesso mais aqui na frente para não ficar várias costuras no mesmo lugar e também para minha agulha não pegar num lugar que já tá mais grosso, né? Nesse momento aqui eu também corto todos os fios, faço a limpeza, eu selo com o isqueiro, né? E aí eu posso abrir aqui, ó, o meu zíper. E aí eu dou uma verificada aqui por dentro se o meu vivo ficou todo costurado do jeitinho que eu queria, pra depois sim fazer o acabamento com o viés, tá? Então eu vou dar uma conferida aqui e vou vir com o acabamento com viés. Ele tem já essa dobrinha no meio, né? E a gente só dobra e vai encaixando o cantinho aqui da nossa bolsa aqui dentro. O viés eu começo aqui pela parte de cima, porque é a parte que vai ficar mais escondida da bolsa e porque é a parte que não está grossa. Aqui embaixo a gente já tem um acabamento, então já tá mais grosso. Esqueci de trocar o meu calcador. Para costurar o viés eu vou vir com o calcador fininho. Então vou começar aqui por cima, ó, com o meu viésinho. Vou dobrar ele, encaixar a minha bolsa e aí eu começo a costurar. Eu não preciso dar retrocesso agora, porque a gente vai dar retrocesso depois. A gente vai sobrepor a costura, o viés, então não precisa. Vou segurando ele e vou ajeitando conforme eu for costurando. Não adianta eu já cortar e prender em tudo e costurar tudo, porque assim, dessa forma, é melhor de trabalhar, tá? Esse tipo de viés, que é o viés Boneon. Então, ó, vou ajeitando devagarinho, aos pouquinhos, sem pressa, vou segurando e vou costurando. Isso bem devagar mesmo. E bem aos pouquinhos. Ó, dobrando e costurando.
Bia, posso fazer essa bolsa sem viés? Você pode, porque você que manda aí, né? Mas eu garanto pra você que essa bolsa com esse acabamento em viés, você vai perder um pouco mais de tempo, né? Se dedicar um pouquinho mais, mas vai ficar com uma diferença de qualidade enorme com esse acabamento, tá? Vai cobrir as costuras que a gente fez, vai cobrir todas as pontas de materiais, então vai dar um acabamento top para sua bolsa. Então vale a pena se dedicar e fazer esse acabamento, tá? Vamos ajeitando, aqui nos cantos a gente vai bem devagarinho, sem pressa. Cantos sempre geram uma dificuldade maior, né? Mas é só ir devagar, sem pressa, que a gente vai conseguindo sim. Aqui eu tô segurando com a mão, você pode usar aparelhinhos que te ajudam a segurar. Esse aqui é um agulhão, você pode usar um pincel, até mesmo a tesoura para te auxiliar a segurar aqui o viés até mais próximo do calcador, né? Sempre acelerando devagar para não correr o risco de costurar dedo, então vai sempre bem devagarinho. Vocês viram que aqui ó, no plástico eu usei o viés Tiffany para dar um detalhe, mas aqui no acabamento eu tô usando o pink porque eu quero que ele não chame atenção, eu quero que ele seja discreto mesmo. E eu tô costurando com a linha da mesma cor também, porque aí ela vai ficar mais imperceptível, né? Ó, já consigo medir até onde vai o viés, eu vou cortar um pouquinho maior, cerca de 2 dedinhos, um pouquinho maior daqui, ó. E aí eu já vou selar as pontinhas. Cuidado, né? Seja rápida aí pra não queimar sua máquina, botar fogo no ateliê. E aí a gente, ó, termina de costurar. Essa parte aqui, ó, tá com a pontinha de linha, já vou tirar também. E aí a gente segura aqui, ó, dobrado até no final, pra ficar um acabamento bem legal. E aí sim, ó, aqui no finalzinho, opa, desfocou. Aqui sim eu vou dar um retrocesso. Já vou cortar essas pontinhas de linhas, já vou selar todas as pontas, porque aí a gente vai desvirar a nossa bolsa e ver como que ela ficou. Ó, vou mostrar aqui o acabamento do viés pra vocês. Ele fica assim. Ó, esse é o acabamento com viés, ele vai cobrir todas as costuras, linhas, né, que a gente costurou. E quando a gente costura com a linha da mesma cor, ele fica bem discreto, a gente não consegue ver onde que tá a costura, né, vendo de longe a gente não consegue ver. E a costurinha de acabamento fica aqui em cima, ó, então fica na parte que a gente menos consegue ver. Para desvirar a nossa bolsa, a gente começa abrindo aqui com cuidado o zíper. E aí a gente tenta puxar, eu vou cortar que ficou um fiozinho aqui. A gente tenta puxar a bolsa do canto que tá mais longe. Então a gente vai tentar puxar lá de baixo primeiro. Como ela tem o viés, como ela tem o vivo plástico, então ela tá bem durinha. Então ela tá mais difícil de desvirar. Olha só que linda, gente. Tô apaixonada nessa bolsa. Então eu vou começar, ó, jogando aqui as pontinhas de baixo. Não tem problema se amassar, porque é fácil de desamassar, tá? É só não deixar ela amassada. É só desvirar e já ajeitar ela. Então a gente sempre vai empurrando o material. Não vim aqui puxando. A gente vai empurrando daqui pra lá, ó. Que aí vai facilitando, a gente não força o zíper, né? Então assim é melhor. A gente vai empurrando para ir desvirando. E aí, ó, a gente já tá terminando, já tá indo. A gente vem e ajeita bem com a mão em todo o contorno aqui, ó, do vivo, para que ele fique com o desvirado aqui bem bonito, né? Tem que ajeitar mesmo, tá? Se só desvirar não vai ficar legal. E aí essa bolsa, ela fica tão estruturada, gente, que pra fazer a foto dela, a fotografia, não precisa nem colocar enchimento, porque ela já fica bem
estruturada. E para ela ficar uma bolsa cheinha para passear, não precisa ela literalmente estar cheia. Ela só estando com alguns itens, ela sempre vai estar com essa armação, já vai estar assim montadinha, porque o Vivo ele permite isso, né? Nessa bolsa, o plástico, o cristal que a gente usou também, permite que a bolsa já fique assim durinha. Olha aqui, gente, o que é isso? Que arraso é esse? Esta bolsa maravilhosa. Está muito maravilhosa. Ó, coloquei aqui todos os cursores separados, diferentes, mas estou achando que aqui na frente eu vou trocar esse por um desse aqui, ó. Aí como esse meu cursor ele é de argolinhas, eu consigo vir aqui, abrir a argolinha e trocar o pingente, né? E assim tá a nossa bolsa pronta, com essa alça lindona. Essa daqui é a alça estampada, ficou linda pra essa bolsa aqui, ó. Porque ela tem os tons de Tiffany, tem o tom de rosa, então ficou super linda. E temos a nossa bolsa pronta, ó, a profundidade, aqui ainda não ficou bem certinho. A profundidade dela, ó, ela fica assim. Como eu falei pra vocês, eu não aumentaria pra mais. Eu acho que isso aqui já é o suficiente pra esse modelinho de bolsa. Se você quiser diminuir e fazer mais fininha, você pode fazer, mas eu acho que esse tamanho aqui tá perfeito pra ela. E está prontinha, gente. Agora, né, bota a mão na massa e faz a sua bem lindona também. E eu quero ver essas bolsas saindo aí, hein?